Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar hoje as aulas de História aqui no nosso 8º ano. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Eu sou o professor Artemison Montanho, desse componente maravilhoso que é o componente de História. E para a nossa aula de número 1, quero convidá-los aí a verificar qual é o nosso objeto de conhecimento de hoje. Vamos lá? O nosso objeto de conhecimento da aula 1 é o seguinte: a questão do iluminismo e do liberalismo. E para o nosso detalhamento, nós vamos verificar o seguinte: antigo regime versus iluminismo, os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo. E vamos verificar também ainda um pouco sobre os nomes, os pensadores que promoveram aí a questão do iluminismo. Então nós vamos falar um pouco sobre os pensadores iluministas. Então, fica comigo e vamos iniciar nossa aula. Então, meus queridos, vamos iniciar falando sobre o que são esses conceitos que estão presentes aí até os dias de hoje, que são as questões do iluminismo e do liberalismo. Sim, estão presentes até o dia de hoje. Você pode pensar, mas professor, isso aconteceu há tanto tempo atrás, tantos séculos atrás, como é que isso pode estar presente ainda nos dias de hoje? Só que esses princípios, nós podemos verificá-los no nosso dia a dia, nas questões das discussões políticas, nas questões da lei, da organização dos poderes do Estado e também alguns princípios concernentes à economia. Sim, então todas essas formas de pensar que às vezes a gente coloca assim, faz tanto tempo que isso não deve mais valer para hoje, isso é muito antigo, não tem nada a ver com os dias de hoje. Sim, a nossa sociedade é pautada, ela é formatada a partir desses princípios iluministas, liberalistas, que surgiram muito tempo atrás. Claro que a gente não vai verificar que eles estão da mesma forma tal qual quando foram pensados, mas muitas das ideias que foram pensadas lá pelo século XVII, século XVIII, estão presentes ainda no nosso dia a dia, como você vai ver durante a nossa aula. Então vamos ver algumas dessas principais características presentes dentro desses conceitos que a gente vai verificar que sim, fazem parte do nosso dia a dia ainda hoje. Então, me acompanha. O iluminismo e o liberalismo são movimentos intelectuais e filosóficos que moldaram profundamente o pensamento ocidental e tiveram um impacto significativo no desenvolvimento social, político e econômico ao longo dos séculos XVII e XVIII. Observe que nós estamos falando dos aspectos gerais em que essas formas de pensamento estão associadas. Olha, sociedade, política e economia. Por acaso, qual ser humano não vive em sociedade? Porque por mais que você viva isolado como um ermitão, em algum momento você vai precisar se relacionar com alguém, né? Até mesmo quem mora no interior mais longe, afastado da cidade, em algum momento tem que sair do interior e se dirigir até a cidade para comprar um remédio, fazer um tratamento médico ou ao comprar algum outro tipo de produto. Então todo mundo se relaciona socialmente com alguém, não é? E a economia, você, hipoteticamente, por mais que você vivesse, vamos citar, hipoteticamente, que você vivesse num local muito distante e isolado, não tivesse papel moeda, não circulasse dinheiro físico, e nem você tivesse conta no banco para fazer um Pix ou receber um Pix de alguém. Mas você produz banana e alguém produz uma macaxeira e você troca produtos. Claro, não é um comércio baseado ali em moeda, mas existe uma troca de produtos que justamente essas são as primeiras formas que as sociedades começaram a se organizar para mais tarde formar o comércio. Entendeu? Ninguém vivia assim nos dias de hoje. Claro, né? Sim, algumas sociedades afastadas, como indígenas em alguns outros lugares, algumas comunidades africanas ainda vivem isoladas, mas têm suas próprias dinâmicas, tá bom? Mas, então você pode observar que todos nós nos relacionamos socialmente, nós estamos dentro de uma sociedade e também somos seres
políticos. Nós fazemos política todos os dias, basicamente. Ah, professor, mas eu não sou candidato a nada e eu ainda não tenho idade de votar. Mas você negocia com alguém alguma coisa, como, por exemplo, se você quer sair de casa para ir na casa de um amigo brincar ou, de repente, sair para fazer alguma outra coisa e seu pai e sua mãe diz não. E você começa a negociar explicando os motivos para convencer por que o seu pai ou sua mãe tem que lhe deixar fazer algo. Isso é ser político, né? É você saber conversar, colocar argumentos, isso faz parte do ser político. Ou, por exemplo, quando o casal ali, o pai e a mãe de vocês, vão sentar e vão conversar para decidir como o dinheiro da família vai ser empregado na compra de objetos X ou Y, ou na compra de itens X e Y do alimento. Então, quando a gente senta para pensar no que o dinheiro da casa vai ser gasto e como vai ser gasto, isso também é fazer política dentro dos nossos lares. A política não é só apenas a questão de você escolher um candidato para vereador, prefeito, governador ou presidente, deputado e votar nele ali na urna no dia da eleição. Não! A política está presente no dia a dia, nas nossas escolhas e nas nossas relações sociais, tá? Que nós temos com todos à nossa volta, nas nossas negociações diárias, até mesmo nas coisas simples de dentro das nossas casas. Continuando. Então, o iluminismo, surgido principalmente na Europa do século XVIII, movimento intelectual que defendia a razão, tá? A ciência e o progresso. Os iluminismos, ou melhor, os iluministas, acreditavam no poder da razão humana. Como assim, professor? O que tem a ver razão com iluminismo e tudo mais? Quando a gente pensa em iluminismo, a primeiro momento, quando a gente não tem uma ideia do que é esse conceito, a gente passa a iluminismo, iluminar, a gente pensa em quê? Em luz, não é? E de certa forma não está errado, porque quando se fala nesse conceito de iluminismo, de se trazer luz, é de trazer luz sobre a ignorância das pessoas. Lembrando, tá, que ignorância não tem nada a ver com ser grosseiro com alguém. Ignorância está relacionada à falta de conhecimento que alguém tem sobre determinado tema, tá bom? Ignorância é isso, não é ser grosso com as pessoas, não, tá bom? Então, quando nós falamos em iluminismo aí no século XVIII, nós estamos falando de uma sociedade que estava num processo de mudança tão grande em que as pessoas estavam abandonando o dogmatismo da religião, ou seja, aquilo que a igreja dizia ser verdade ou mentira era verdade absoluta. As pessoas estavam começando agora a pensar por conta própria e entendendo como os mecanismos sociais funcionavam, como a própria sociedade e o mundo funcionavam, elas estavam começando a pensar por conta própria. Então, os pensadores iluministas tinham por missão, vamos colocar nesse termo, fazer com que as pessoas começassem a pensar, tivessem senso crítico, de saber o porquê isso é dessa ou daquela forma, por que a sociedade é desse jeito, e não mais apenas acreditar no que as autoridades religiosas ou os governantes diziam que era verdade absoluta e pronto, acabou. As pessoas tinham que começar a pensar e criticar a sociedade tal qual como ela era e como ela poderia ser modificada, tá bom? Então, quando nós falamos em iluminismo, é trazer luz sobre a ignorância, ou seja, as pessoas começando a ter conhecimento, não serem mais dominadas apenas pelo que as autoridades diziam que era verdade absoluta. Continuando, o liberalismo, em sua essência, agora estamos falando do liberalismo, é uma filosofia política que valoriza a liberdade individual, os direitos naturais e a igualdade perante a lei. Espera aí, professor, que eu não entendi nada. O que o senhor está falando? Me acompanhe na leitura que a gente vai esclarecer passo a passo. Que eu não... professor, não entendi o que é direito natural, o que é liberdade individual. A gente está aqui para isso, para aprender juntos. Então, bora continuar que você vai entender. Emergiu como uma resposta ao absolutismo monárquico e ao controle estatal excessivo sobre a vida dos cidadãos. Os princípios liberais fundamentais incluem a proteção à propriedade privada, a liberdade de mercado, a limitação do poder do governo e a defesa dos direitos individuais. E aí, deu para começar a entender? Não deu para entender ainda? Então, vamos
fazer com que você entenda. Nós estamos dizendo nesse momento que, tal qual quanto o iluminismo, o pensamento liberal vem priorizando com que as pessoas fossem capazes de se autogerir intelectualmente e politicamente livres, separados de um comando central que era quem? Nesse momento, a figura dos reis. Porque no momento em que o iluminismo, tal qual como o liberalismo surge, é o momento em que nós chamamos de antigo regime, ou seja, das monarquias absolutistas. E o que era uma monarquia absolutista? Você já deve ter ouvido falar desse conceito, né, lá no 7º ano, que é uma forma de governo onde existe o rei, o monarca, ou seja, o mono, o arca é aquele que governa, né? Então o governo de que ele concentra todos os poderes em suas mãos, o controle sobre a sociedade, sobre a política e sobre a religião. E era esse rei que definia o que cada pessoa ia fazer, onde o cidadão não tem direito de escolher por conta própria, por vontade própria, o que ele quer fazer. Então é por isso que o liberalismo, junto com o iluminismo, representavam ali perigo para essa classe nobre que controlava tudo, principalmente aos reis absolutistas. Então, quando fala ali que os princípios liberais fundamentais incluem a proteção à propriedade privada, dizia o quê? Que se eu tenho um terreno, o rei não pode vir aqui mandar o que eu vou produzir. Eu escolho em que eu vou utilizar esse meu terreno, se é para plantar, para praticar agricultura, ou se eu quero criar os animais, e o que eu vou escolher também o que eu quero produzir e o que eu vou plantar, o que eu vou criar de animal. Tá bom? Então a propriedade é minha, então eu posso escolher. Além de que, também temos a questão de que da liberdade de mercado presente nesse momento. Ou seja, durante o período absolutista, os reis tinham tanto poder que eles determinavam também o que o país iria negociar nos seus mercados internos e externos, o que iria produzir e o que iria negociar com outras nações, ou então também o que ia ser vendido internamente. Deu para começar a entender? Então, por que o liberalismo surge nesse momento e o iluminismo também? Por conta da existência de uma forma de governo, que eram as monarquias absolutistas, onde tudo estava centrado, todo o poder estava centrado ali nas mãos do governante. No caso, a figura do rei, que era absoluto, segundo as teorias daquele momento ali. Por quê? Porque se dizia que eles nasceram reis porque Deus escolheu. Então, a teoria do direito divino fundamentava que esses reis eram reis porque Deus quis que eles nascessem reis e por isso não poderiam ser contestados, tá? Essa autoridade jamais poderia ser contestada e por isso eles controlavam a vida de todo mundo, a religião, a política e a economia, ok? Continuando. Então, ambos os movimentos compartilhavam valores fundamentais, com a ênfase na liberdade individual, ou seja, eu me governo e faço minhas escolhas próprias. Na razão, ou seja, vou deixar de ser ignorante e vou adquirir conhecimento. E no progresso e na busca pela justiça social. Por quê? Porque muitas vezes, tá, a justiça era feita de acordo com a vontade apenas do soberano e não com o que era de fato o correto. Deu para entender essa questão? Então, se o rei julgava que você estava errado mesmo você tendo razão, acabou-se. Você não podia contestar, tá? E vamos aqui mostrar, então, para vocês aqui um pouco sobre essas figuras daquele momento, tá? Que até o século XVIII estavam ali toda governando no sistema absolutista também chamado de Antigo Regime, que eram as figuras dos reis. E também justamente contra o processo desse governo que era legitimado pelo direito divino, era legitimado pela igreja, que surge, então, aí a questão do iluminismo e do liberalismo, se opondo a essas ideias de governo, onde toda a forma de poder ficava centrada nas mãos dessas figuras, dos reis, que dos seus tronos definiam a vida das pessoas, sobre como elas iriam viver e até mesmo sobre como elas iriam morrer. Então nós vamos começar a entender que houve um grande embate entre essas formas de pensamento desse momento, entre o absolutismo e também o iluminismo, ok? Então vamos ver como que esse embate vai se desenrolar. Então, Antigo Regime versus Iluminismo. O Antigo Regime representava
a estrutura política e social e econômica predominante na Europa pré-iluminista, que, como eu disse para você, existe a figura do rei, da família real e de toda aquela nobreza que compõe a corte, onde o rei concentra todos os poderes de todos os setores em suas mãos e ele quem decide a vida de todo mundo. Bom? Então, era caracterizada pela supremacia absoluta dos monarcas. Quem é o monarca? Repetindo, é o rei. A influência da nobreza e do clero. A nobreza é aquela classe que geralmente tem alguma relação de parentesco, de sangue, ali, relação de sangue mesmo com o rei. Então, os marqueses, os condes, essas classes nobres, geralmente tinham uma grande proximidade com o rei. São eles que compõem essa nobreza. E o clero, que é quem? A igreja, principalmente a parte mais alta da igreja ali, os principais cargos estavam também ligados, tá? A essa nobreza, ligados ao rei, porque lembra que durante muito tempo só podia entrar para a igreja os filhos de nobres, que muitas vezes não herdavam nada, porque só herdava o filho mais velho, então para eles não ficarem sem nada, iam para onde? Para dentro da igreja. Então muitos desses, na verdade, muitos não, na verdade a grande maioria, ou todos eles, podemos arriscar dizer, integrantes do clero, ou seja, os integrantes da igreja, eram nobres também. Por isso, tinham relações íntimas com a nobreza e com a figura do rei. Continuando. Sistema econômico baseado no feudalismo. Lembra que o feudalismo tem aquele momento ali da economia e também da história, tá? Durante a Idade Média, onde toda a riqueza de alguém era medida pela quantidade de terra que você possuía. Então, o bem mais precioso daquele momento não era a joia, era possuir terras. Então, quanto mais terras você possuía, mais rico você era. Então, o trabalho, logicamente, era ligado e era preso à produção agrária, à produção agrícola, à produção do trabalho na terra. Então, continuando neste período, prevaleciam as desigualdades sociais, a censura intelectual e a falta de liberdades individuais. Ou seja, se há uma censura intelectual, não importa que você seja inteligente, que você pensa. Se você se opor às ideias que estão sendo colocadas ali, você pode ser condenado. E muitos pensadores foram condenados à fogueira pela igreja durante a Idade Média porque se opunham às ideias centrais de governo tanto da igreja quanto dos monarcas. Tá bom? O iluminismo, por sua vez, emergiu como uma reação a esse status quo. O que é o status quo? É a posição social, vamos colocar de modo simplificado assim, a posição social que o clero, a nobreza e o rei tinham. Como é que eles conseguiam se manter por tanto tempo ali como os detentores de todo o conhecimento, de todas as riquezas e controle social? Porque eles se protegiam, eles começavam a formular maneiras de perpetuar o seu poder. E uma dessas formas era justamente impedindo o desenvolvimento intelectual e o alcance de conhecimento das pessoas das classes mais baixas. Então isso faz com que essas pessoas fossem incapazes de se pensar como sujeitos que eram capazes de criticar e de tentar conseguir mudanças sociais e econômicas por conta própria, independente da vontade da nobreza ou dos reis. Esquece burguesia. Burguesia não entra nesse momento não, só depois. Então vamos lá. Defendia a primazia da razão, da ciência e da liberdade individual como instrumentos para a emancipação humana. Filósofos iluministas desafiaram ideias tradicionais, promovendo valores como a liberdade de expressão, a separação dos poderes e a busca pelo progresso social. As pessoas queriam mudanças. Mas e como é que essas mudanças vão acontecer? Então, qual é a grande sacada do iluminismo nesse momento? Vocês não têm dúvidas a respeito disso? De como é que esse embate vai acontecer? O que eles vão promover? O que essas ideias que surgem nesse momento ali vão trazer de novidade? Para a gente continuar aí entendendo um pouco mais sobre essas questões, eu quero que você continue atento na aula, continue me acompanhando nos detalhes que nós vamos verificar para você ir entendendo cada passo do que a gente vai estar conversando aqui. Continuando então, vamos lá? O embate entre o antigo regime e o iluminismo marcou uma época de transformação radical na história europeia, culminando em movimentos revolucionários que visaram a criação de sociedades mais justas e igualitárias. Aqui a gente já começa a perceber aquela presença que eu falei de vocês, desses princípios do iluminismo,
tá? Até os dias de hoje, como por exemplo, quando nós falamos aí de movimentos revolucionários, um dos que nós podemos citar é a Revolução Francesa. Igualdade, liberdade e fraternidade. Lembra desse tema, desse lema? Eu acho que você já ouviu, mas se não ouviu, você também pode encontrar ele, sabe onde? Dentro da nossa Constituição. Sim, os princípios iluministas foram utilizados por muitas nações do mundo. Para quê? Para forjar as suas constituições, como por exemplo, a Revolução Francesa influenciou a independência dos Estados Unidos, que por sua vez influenciou também, tá? Quando os Estados Unidos formata a sua Constituição. Então, o Brasil também foi influenciado por isso, tanto que utilizou como modelo a Constituição dos Estados Unidos para fazer aqui a nossa Constituição também, né, para formular a Constituição do Brasil. Então, os princípios do iluminismo lá do século XVIII estão presentes na nossa Constituição, a que garante para a gente os nossos direitos e liberdades individuais. Então, se você achava que estava isento de toda essa discussão de que aconteceu séculos atrás, não. Nós vivenciamos até hoje ainda o resultado dessas revoluções e dessas formas de pensamento que eclodiram naquele momento. Então, vamos lá. Os pensadores iluministas. Né? Então, nós falamos sobre algumas ideias, mas quem são esses pensadores e por que eles são importantes? O que eles trouxeram de novidade para se discutir, tá? De contribuição? Então, vamos lá. Qual a importância dos pensadores iluministas? Então, um dos primeiros motivos que nós podemos citar é que eles promoveram o pensamento crítico, ou seja, a capacidade do ser humano de se entender enquanto pessoa, tá? De saber que ele precisa adquirir conhecimento, tá? E a partir disso exercer a crítica, ou seja, de pensar, questionar, sugerir formas de mudança. Segundo, defenderam a liberdade e a igualdade. Não importa se você é pobre, branco, negro, é rico, não importa. Todos deveriam ser iguais perante a lei, não é? Não é isso que a nossa Constituição também fala? Influenciaram movimentos revolucionários, como, por exemplo, eu acabei de citar para vocês a Revolução Francesa. O que mais? Contribuíram para o desenvolvimento do liberalismo, não é? Que é aquela questão da possibilidade de você ter as liberdades individuais, de direito à propriedade privada, não é? E a liberdade. O que mais nós temos de contribuição aí, de por que eles são importantes? Estimularam o progresso científico e cultural, porque na medida em que as restrições, tá, do poder que a igreja impunha sobre a sociedade começam a enfraquecer, nós vamos ter um progresso, um avanço nas ciências, tanto na área da pesquisa médica, quanto também na questão das tecnologias que passaram a ser mais incentivadas nesse momento. Porque se o mote do iluminismo é trazer conhecimento para as pessoas, é trazer a questão do senso crítico, então as pessoas vão começar a estudar, a conhecer, a serem mais preparadas intelectualmente. O que mais que eles vão fazer? Desafiaram a autoridade absolutista, porque se o absolutismo buscava prender todo mundo ali, né, para manter o controle, então, nesse momento, o iluminismo e o liberalismo querem muito pelo contrário, que as pessoas sejam autônomas, pensantes, e seres críticos também. O que mais que nós vamos ter aí nesse momento de contribuição? Acho que foram essas que a gente pontuou. Mas e quem são os principais nomes, então, presentes nessa questão da formulação do pensamento do liberalismo e do iluminismo? O primeiro deles que nós temos aqui é o John Locke, que tem como ideia central o quê? Ele prega a defesa dos direitos naturais, da vida, da liberdade e propriedade, a teoria do contrato social e influência na formação de governos baseados no consentimento popular, ou seja, para existir um governo tem que ser validado pela população. Mas observa que o John Locke é o precursor da questão dos justnaturalismos, que vai dar o pontapé inicial para a criação das ideias do liberalismo, tá bom? O John Locke é o grande nome envolto nessa questão do liberalismo aí. Voltaire, temos também um outro pensador, que tem como ideia central de que ele era um defensor da liberdade de expressão, crítico da intolerância religiosa e da injustiça social, promoveu o pensamento racional e a liberdade religiosa.
E tanto que tem uma máxima, né, que é atribuída a Voltaire, que ele diz assim: posso não concordar com nada do que dizes, do que tu dizes, mas eu defenderei até a morte o seu direito de falar. Ou seja, por mais que você estivesse falando nada com nada, mas você tem o direito de expressar, o seu direito de liberdade de expressão. Eu acho que vocês já ouviram recentemente, né, que essa questão está bem em pauta dentro das mídias sociais, dentro dos meios de comunicação, da questão de até onde vai o direito de alguém, né, de liberdade de expressão, de se expressar como quer sem ofender os outros, não é? Mas a ideia de você poder ter essa liberdade de se expressar vem daí, desses pensadores aqui, tá, do final do século XVII e século XVIII. Quem mais temos aí para trazer como nome? Nós temos o Montesquieu, tá bom? Que tem como ideia central o quê? A teoria da separação dos poderes. Então, se você conhece a estrutura, tá, dos poderes da nossa sociedade aqui, nós vivemos o nosso governo executivo, legislativo e judiciário, os três poderes que nós vivenciamos aqui hoje, na nossa estrutura de país, vem daí, ó, das ideias do Montesquieu. Tá vendo como a gente não consegue fugir dessas questões? Por quê? Porque nós vivemos dentro de uma sociedade que foi estruturada dentro do pensamento da questão do iluminismo, do liberalismo e de outras teorias também. Então, ali, ó, para evitar o abuso de poder e defender a liberdade política. Então, tudo era concentrado nas mãos do rei. Todos esses poderes, mas na medida que esses poderes são separados e tirados da mão do rei, deve-se ter um equilíbrio entre esses poderes para que nenhum nem outro fique acima, para que a sociedade seja equilibrada. Além do Montesquieu, temos mais um pensador, que é o Jean-Jacques Rousseau. Tá? E qual é a ideia central do Rousseau? Ele era o defensor do contrato social, onde acreditava na soberania popular direta e na ideia de que as pessoas nascem naturalmente boas, mas são corrompidas pela sociedade, ou seja, a criança tinha que nascer e conviver bastante com a família ali, dentro do seio familiar, mas a partir do momento que ela passava a ter contato com a sociedade que já era corrompida, essa pessoa também acabava se tornando corrompida por conta do convívio numa sociedade que já teria valores deturpados. Então, de modo bem simplificado, essa é a ideia do Rousseau, tá bom? Adam Smith também é um dos pensadores desse momento que está muito associado à questão também da economia, tá bom? Todos eles, na verdade, vão ter essa influência de pensamento da questão da sociedade, da questão da economia, mas o Adam Smith se destaca nesse setor, principalmente aí, tá, da economia. Então, tinha como ideia central, pai da economia moderna, defendeu a ideia de livre mercado, criticou o mercantilismo e promoveu a ideia de que a busca pelo interesse próprio pode beneficiar a sociedade como um todo. Professor, o que esses conceitos você está colocando aí? Mercantilismo é uma teoria econômica, mas que vocês vão aprender na próxima aula. Então fiquem atentos aí, porque vocês vão perceber que nossas aulas estão interligadas umas com as outras, tá bom? Só estou trazendo aqui de um modo mais generalizado quem são esses pensadores e o que eles tinham de ideias nesse momento aí que foram colocadas em pauta na sociedade daquele momento e que trouxeram grandes transformações. E o último deles que nós vamos apresentar aqui é o Immanuel Kant, que tem como ideia central aí, ó, a questão de quê? De que ele enfatizou a importância da razão e da autonomia moral, defendeu a ideia de que as pessoas devem agir de acordo com os princípios universais racionais. O que é um princípio universal? É aquilo que todo mundo acredita como sendo verdade, tá? E o que é racional? É aquilo de acordo com a razão, de acordo com aquilo que você faz a partir do conhecimento e não da ignorância. Ou seja, lembrando que nós estamos tratando aqui o termo de ignorância como um termo referente à falta de conhecimento que alguém tem sobre um determinado assunto, tá bom? Então, é isso que esses pensadores queriam, que a sociedade largasse a obscuridade da ignorância, ou seja, da falta de conhecimento, e se tornassem pessoas ávidas por conhecimento, pensantes e críticas. Ok, meus queridos, posso dizer que foi um prazer estar aqui com vocês nessa nossa aula inaugural. Essa foi a nossa primeira aula e eu espero encontrá-las em breve novamente, tá bom?